Convido os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 304 no Cantor Cristão. Centenário e querido cantor cristão, vamos cantar. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Acabamos de ouvir sobre a Corrie ten Boom, Cornélia ten Boom, e o sofrimento que ela passou. No entanto, ela foi um vaso de bênção. Que todos nós possamos ser também, nas mãos do Senhor, um vaso de bênção. Vamos cantar 304. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, todo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas, com o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, todo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu vão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, todo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, todo consagro-te agora, Senhor. Convido todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, esse ambiente de paz, esse ambiente de amor, aqui nós estamos, ó Deus, com toda alegria, com toda gratidão, também com toda reverência, Senhor. Como é bom vermos os irmãos reverentes na casa do Senhor, os pais ensinando seus filhos que aqui é um local de respeito, de reverência, e a criança, quando é ensinada no caminho do Senhor, mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Que todos nós possamos, ó Deus, com todo cuidado aqui estarmos, e como diz a Bíblia, a tua palavra, guarda o teu pé quando fores à casa do Senhor. O Senhor não tem prazer na hipocrisia, o Senhor tem prazer na sinceridade.
possamos aqui estar, Senhor, com um coração sincero, querendo ser realmente esse vaso de bênção que acabamos de cantar. Quantas pessoas, ó Deus, têm sido uma maldição no mundo, têm deixado que suas vidas sejam usadas pelo inimigo para destruição, para tragédia, para maldade, para violência, para rebeldia. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos vasos de bênçãos nas Tuas mãos, bênçãos do Senhor através de nós, a este mundo tão carente das bênçãos celestiais, Senhor. O mundo está se tornando cada dia mais perigoso, mais hostil, mais violento. Isso é bíblico. O Senhor Jesus disse que como foi nos dias de Noé, assim seria nos dias da volta dele para arrebatar a igreja. E é exatamente isso que estamos vendo, Senhor. Maldade, hipocrisia, violência, tanta rebeldia e desobediência contra o Senhor. De modo que é um prazer estarmos aqui nesse ambiente sagrado para louvarmos ao Senhor. Já o fizemos na escola bíblica, que foi uma bênção, e vamos continuar fazendo isso com a permissão do Senhor, com a bênção do Senhor, para a glória do Senhor, alimentados pelo Senhor mesmo, para que a igreja seja bíblica, verdadeira, igreja aprovada e fiel. Oramos pelos nossos irmãos que estão ainda em viagem. Alguns saíram esta semana para viajar. Guarda-os e proteja-os de todo mal. Obrigado pelos irmãos que já voltaram, guardados por Ti. Também oramos, ó Deus e Pai, que o Senhor abençoe os irmãos enfermos. Oramos pela irmã Zélia, que tem atravessado por problemas dentro da família, Senhor. Família que não quer nada com a palavra do Senhor. Ajude a Tua serva. Abençoe também os irmãos enfermos fisicamente, cuida deles e abençoe-os. Oramos pela irmã Lúcia, oramos pelo irmão Pedro, oramos pelos demais irmãos que carecem da saúde e física, Senhor, ajude-os e fortaleça-os. Também pelos nossos irmãos que moram em Santa Catarina, e alguns passaram por momentos difíceis ali, com tanta chuva nos dias passados. Cuida dos nossos irmãos ali, irmão Arnes, irmã Lene, em Porto Belo, uma cidade que foi afetada também pelas fortes chuvas. E certamente o Senhor está usando todos os meios para falar, para alertar as pessoas. O que aconteceu em São Paulo também, Senhor, um dilúvio na cidade de São Paulo, e uma cidade com tantas pessoas, ó Deus, descuidadas na vida espiritual. Fala ao coração de cada um e que se arrependam dos seus maus caminhos e voltem-se para o Senhor. E usa, Senhor, os Teus servos que moram ali para continuarem testemunhando. Oramos pelo pastor Joel, pela irmã Ivone, pela igreja em Santo André, que possam continuar testemunhando do Senhor. Irmão Eduardo Stradolis no Guarujá, irmã Marlene em Presidente Prudente, irmã Helena, irmã Sibila, irmão Andres, irmão Andrezinho e Arnes em Nova Odessa, irmão Cláudio em Atibaia, irmã Valdete, irmão Leandro em Minas Gerais, irmão Hélio e sua família em Aracaju, irmã Mônica em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e todos os demais que acompanham, ó Deus, os cultos através da internet. Sejam todos alcançados pelo Teu favor, pelas Tuas misericórdias, pelo Teu amor, todos crescendo na vida espiritual. Pedimos que o Senhor então nos abençoe neste culto, falando aos nossos corações, e que o Senhor seja engrandecido, honrado e glorificado, e nós obedientemente Te servindo com toda a dedicação, vasos de bênçãos nas Tuas mãos. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
seguir vamos cantar o hino Compensa Servir ao Senhor. É o conjunto vocal que vai cantar. Mas preste atenção. Ontem a Larissa falava assim para mim: pai, você não tira férias. Falei: mãe, mas Deus faz tanto por mim, como é que eu posso me ausentar do trabalho do Senhor? Graças a Deus ninguém fica doente em casa. Graças a Deus, Deus nos deu 2 filhas que cresceram na igreja servindo ao Senhor. Nós não sabemos que são filhas revoltadas. 2 genros que são filhos, mais do que genros para nós. 4 netos que são uma bênção, todos perfeitos fisicamente, crescendo na igreja do Senhor. Compensa servir ao Senhor. Não tenha reservas para servir ao Senhor. Quando as pessoas deixam de servir ao Senhor com amor, colhem as consequências. Vamos servir ao Senhor com toda a fidelidade e amor. Vamos ouvir o conjunto vocal que vai cantar Compensa Servir ao Senhor. É só confiar e ser
que se fará ao homem de quem o rei se agrada? É a mensagem para nós nessa manhã. Homem aqui, gênero humano. Vamos ouvir daqui a pouco a palavra do Senhor, mas enquanto nosso amado irmão Luiz Henrique toca, todos nós oremos silenciosamente para que o Espírito de Deus trabalhe em nossos corações. Que possamos ter em nós as 3 honras de Mardoqueu. Que haja em nós as 3 honras de Mardoqueu. Ouçamos o hino e oremos silenciosamente. Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Esther, capítulo 6, leremos um trecho apenas do versículo 6. Esther, capítulo 6, o versículo 6. Li de novo esta história esta semana, esta passagem da Bíblia durante a semana, livro de Esther, e quantas edificações, quanto crescimento espiritual nós aprendemos aqui. Daqui da frente vejo uma visitante ao lado da irmã Deisiane. É a primeira vez aqui conosco? Muito prazer na presença. Seja bem-vinda também. Muito obrigado da presença da Milena. Não importa se é idoso, se é bem jovenzinho, todos são muito bem-vindos e queridos na casa do nosso Pai Celestial. Vou fazer apenas a leitura quando o rei Assuero pergunta. Esther 6, versículo 6. E o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Que pergunta! Que pergunta! E essa é a mensagem para nós nesta manhã. Que se fará ao homem, ou à pessoa, o gênero humano, de quem Deus se agrada? E a pergunta inevitável é: o Senhor está se agradando do que estamos fazendo? De como estamos vivendo? Que possamos viver como Mardoqueu viveu, queridos. Vamos ver as 3 honras de Mardoqueu. E quando eu falo as 3 honras de Mardoqueu, não é o que Assuero fez para ele. Isso é humano. O rei perdeu o sono durante a noite. O rei Assuero
fugiu o sono. E nós sabemos quem tirou o sono de Assur. Porque na casa de Amã, o inimigo dos judeus, estava sendo preparado, aquelas horas da noite, uma forca para matar Mardoqueu no dia seguinte. E no dia seguinte, o rei Amã, o inimigo dos judeus, acordou muito cedo e foi à casa do rei, ao palácio do rei, muito cedo, porque ele estava com sede de vingança. Ele não suportava Mardoqueu, o judeu Mardoqueu. E ele então dirigiu-se ao palácio real para pedir ao rei que autorizasse ele matar Mardoqueu na forca que ele havia mandado preparar na sua casa. Só que Amã não sabia que o rei tinha perdido o sono durante a noite. O sono não vinha, ele não conseguia conciliar o sono, e então ele mandou chamar um cronista para ler as crônicas do reino da Babilônia, do reino da Média Pérsia. E olha só, tantas crônicas havia. Qual crônica que o rapaz foi ler? Exatamente o que tinha acontecido anos atrás, quando Mardoqueu, que assentava-se à porta do rei, tinha ouvido dois guardas do rei mal intencionados que queriam matar o rei. Mardoqueu ouviu, denunciou, conferiu-se o que havia sido dito, e de verdade aconteceu mesmo. Havia um plano, um complô dos guardas para matarem o rei. O rei então mandou enforcar os dois guardas, mas não aconteceu nada com Mardoqueu. Nenhuma honra foi dada. Você tem trabalhado na obra do Senhor? Ninguém tem visto? Deus está vendo. Nenhuma recompensa veio para você pelo trabalho que você tem feito? Um dia virá, no momento certo. Nem antes nem depois. Deus não se adianta, não se atrasa. Compensa servir ao Senhor com amor. Não pense que você vai servir agora e vai colher agora. Pode ser depois, anos depois, décadas depois, mas colher vai colher. No momento certo, Deus tem a recompensa para cada um. O rei Assuero não conseguia conciliar o sono. Mandou chamar o cronista, que pegou um dos livros exatamente falando do que Mardoqueu havia denunciado anos atrás. E o rei pergunta para o cronista: e o que foi feito para Mardoqueu? Não foi feito nada. Como não foi feito nada? Temos que fazer alguma coisa. Irmãos, no dia que Mardoqueu ia ser enforcado, ele foi honrado. Amã chega e o rei pergunta: quem está aí no pátio? Amã. Amã veio com sede de vingança, queria matar Mardoqueu. E então o rei faz uma pergunta para Amã: o que se fará ao homem de cuja honra Deus se agrada? Amã, orgulhoso, pensou: só pode ser eu. Só pode ser eu, sou o bom. Eu sou o segundo no reino, depois do rei sou eu. Eu faço e desfaço, eu mando e desmando. Quem mais pode ser eu? Cuidado com o orgulho. O orgulho precede a ruína. O Amã pensou: só pode ser eu. Então vou falar uma coisa bem importante, porque o rei vai fazer isso para mim. Rei, faça isso com um homem que o Senhor se agrada. Mande colocar as suas vestes reais. Coloque esse homem na cavalgadura do rei. Coloca a coroa do rei na cabeça desse homem, e que vá alguém na frente proclamando: assim se fará ao homem de cuja honra Deus se agrada. E Amã só ficou esperando: façam isso com você, Mardoqueu, Amã, porque você é o homem. Você é o homem. Mas na verdade, como Deus é maravilhoso, e tudo ele faz no tempo certo, falou para Amã, que tinha ido ao palácio do rei para pedir a morte de Mardoqueu. O rei fala: então faça isso você mesmo, Mardoqueu. Amã, faça você mesmo isso. Pegue o judeu Mardoqueu, vista-o com a minha roupa real, coloque a minha coroa na cabeça dele, coloque-o na minha cavalgadura, e você mesmo vai na frente proclamando: assim se fará ao homem de cuja honra Deus se agrada.
Irmãos, Deus honra os que o honram. Está escrito isso na Bíblia. Ele mesmo falou: aos que me honram, honra ao Senhor. Compensa servir ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. As 3 honras de Mardoqueu não são as vestes reais, qualquer um pode ter isso. A cavalgadura do rei, isto qualquer um pode ter. A coroa do rei, isto é temporário, é finito. Esta glória humana é passageira. As 3 honras de Mardoqueu não são estas. As 3 honras de Mardoqueu são de valor eterno, e estas todos nós precisamos ter, queridos irmãos. Em primeiro lugar, a honra da fidelidade. Como Deus se agrada da fidelidade. Mardoqueu, ele era judeu, e Amã, ele era inimigo dos judeus. E quando o rei colocou Amã como segundo no reino, ele quis que todo mundo se ajoelhasse perante ele. Ao sair, ao passar pelas ruas, ao andar, ao entrar, onde ele fosse, ele queria que todo mundo se prostrasse perante ele. E as pessoas faziam isto. As pessoas se prostravam perante ele. Acredito até mesmo que muitos judeus, porque em Suzã, a capital, moravam muitos judeus, e acredito que muitos judeus se prostravam perante Amã. Mas Mardoqueu não. E o meu desejo e a minha oração, queridos, é que você e eu também não façamos isso. A minha oração é que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, não nos prostremos perante este mundo que está impondo as suas ordens. Esse mundo que quer que você se dobre, que você aceita a imundícia, a imoralidade, essa agenda woke e essa imundícia toda que estamos vendo pelo mundo afora. Você está de pé, como Mardoqueu, fiel ao Senhor, como antes dele, Ananias, Misael e Azarias. Antes de Assuero, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, mandou construir uma grande estátua no campo de Suzã, e todo mundo tinha que se ajoelhar perante aquela estátua. E na hora marcada, todo mundo se ajoelhou, menos Ananias, Misael e Azarias. E o rei Nabucodonosor, enfurecido, mandou chamar os 3 jovens e, com fúria, se dirigiu a eles: vocês estão fazendo isso de propósito? Vocês querem me provocar? Eu vou dar uma segunda chance para vocês, Ananias, Misael e Azarias. Vocês vão voltar para o campo de Durã, e quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, vocês se ajoelhem perante a minha estátua. Diz a Bíblia que Nabucodonosor queria, ele mandava matar, e quem ele queria, ele mandava soltar. Eles não estavam falando com qualquer pessoa, eles estavam falando com uma autoridade sobre a terra, uma autoridade que tinha poder para mandar matá-los. Mas eles não se ajoelharam. Igreja do Senhor, não nos ajoelhemos. O mundo está impondo as suas ordens através da televisão, dentro da sua casa. Faça isso, obedeça, compre, deixe o seu tempo aqui comigo. A televisão está impondo, os meios de comunicação estão impondo, os governos mundiais, mundanos estão impondo a sua agenda para que nós nos prostremos perante eles. Temos nós a coragem de Ananias, Misael e Azarias, a coragem de Mardoqueu. Os amigos de Mardoqueu falavam para ele: Mardoqueu, ajoelhe-se, é autoridade, é Amã, ajoelhe-se. Mardoqueu ficava de pé. Ananias, Misael e Azarias falaram para o rei: o senhor não se deu o trabalho de nos mandar de volta para lá, porque nós não vamos nos ajoelhar. Irmãos, essa fidelidade de cada um de nós, Deus está vendo. Deus viu a fidelidade de Mardoqueu. A Bíblia diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. No Velho Testamento, e o Senhor Jesus falou esta palavra também.
Irmãos, adoremos só ao Senhor. Não se incline perante as músicas do mundo. Não se incline perante os costumes do mundo. Não se incline perante os programas do mundo. Não se detenha no caminho dos pecadores, irmãos. Mantenhamos-nos fiéis. Todo mundo ao seu lado pode se ajoelhar. Você e eu não. Nós somos do Senhor. A honra da fidelidade de Mardoqueu, queridos irmãos, ele ficou em pé. O que aconteceu com Ananias, Misael e Azarias? Irmãos, eles foram honrados pelo Senhor, pela fidelidade. O que aconteceu com Mardoqueu? Leia hoje à tarde de novo, Esther. São apenas 10 capítulos, fácil de ler. Leia de novo para você ver como Deus honrou a fidelidade de Mardoqueu. E na forca que Amã tinha preparado para matar Mardoqueu, ele morreu. Seja fiel, e você vai ver grandes maravilhas que Deus vai operar na sua vida. Em segundo lugar, honra da coragem. Honra da fidelidade e honra da coragem. Converse mais com seus irmãos aqui na igreja, para você ver a coragem que tem. Converse mais para você. Converse com a irmã Eliane Bart, para você ouvir a coragem que tem. Quantas vezes ela pede: pastor, ore por mim. A própria família, as próprias irmãs excluem e falam coisas contra ela, mas ela é fiel. Eu conheço a irmã Eliane desde os anos 1970 e ela é uma vida nova, uma criatura obediente ao Senhor dentro da família. Tem que ter coragem. Como é gostoso quando a gente volta para casa depois de um dia de turbulência, de dificuldades. Nós que temos toda a família salva, não é gostoso a gente chegar em casa? O esposo, a esposa dando apoio um para o outro, os filhos salvos, todos juntos. Agora imagine voltar para casa num ambiente hostil. Tem que ter coragem. Amã queria matar Mardoqueu, mas Mardoqueu tinha coragem. Mardoqueu não se importava com as ameaças de Amã. Não se importe com as ameaças do mundo. Deus está no controle. Deus tem o controle até das pulgas. Ouvimos o que a nossa amada irmã doutora Heloísa falou. Eu convido os irmãos, inclusive, a assistirem o filme. Peça lá, O Refúgio Secreto. Conta a história de Cornélia Ten Boom e sua família. O Refúgio Secreto. Cornélia Ten Boom, Corrie Ten Boom, foi parar num dos piores campos de concentração da Europa, Ravensbrück. E no pior galpão do campo de concentração, cheio, infestado de pulgas. Você já esteve num lugar infestado de pulgas? Quando eu era criança, a diretora da nossa escola, aqui em Quatro Barras, dona Ivone Kern, morava aqui na Florestal, e o filho dela era meu amigo, o Ruizinho nós chamávamos assim. E eles tinham lá um galinheiro no fundo, e o seu Rui, o esposo da dona Ivone, alguns irmãos lembram dela, ele tinha uma Cinca Chambord. Quem tem mais tempo de vida sabe, Cinca Chambord era um carrão naquela época. E ele não vendia os carros, ele continha e ficava lá os carros mais, ele comprava um novo e ficava o outro lá. E no fundo da casa deles, do lado do galinheiro, tinha um galpão e um Cinca Chambord velho lá dentro. Né? E menino sabe como é que são as coisas, né? Eu e o Ruizinho éramos amigos, entramos no Cinca Chambord, na direção, carro quebrado, velho, sujo, encardido, nós dois entramos. Na velocidade que nós entramos, nós dois saímos, porque nós ficamos pretos de pulga. As pulgas totalmente. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, os dois sumiram daquele Cinca Chambord, eu batendo, que era pulga para todo lado. Nós saímos dela.
Corrie ten Boom não podia ser. Não sei se você já pôde ver o lençol numa cama onde tem pulga, no dia seguinte as picadas, o sangue que fica, é terrível. Eu imagino Corrie acordando de manhã, a Betsy acordando de manhã, e se tinha lençol, não sei se tinha, talvez não tinha, mas se tinha algum colchão de palha, alguma coisa, estava todo manchado de sangue, queridos, porque as pulgas elas picam e sai o sangue e a pessoa fica numa situação bem difícil. Humanamente, era de se revoltar. Humanamente, talvez Mardoqueu podia se revoltar, mas por quê? Mas por que isso? Mas não, ele tinha coragem. Como Corrie ten Boom tinha coragem. Deus nos trouxe para Ravensbrück no pior galpão, mas Deus tinha um propósito, nós ouvimos agora na história, porque ela tinha uma Bíblia, e as guardas não entravam lá, por causa das pulgas. Deus permitiu as pulgas naquele galpão, para elas terem a palavra de Deus no coração, e na mão, para pregar e testemunhar. Mardoqueu tinha coragem. Corrie ten Boom tinha coragem. Faço questão que os irmãos assistam o filme. No final do filme mostra exatamente ela, já velhinha, e ela fala assim: eu prometi que eu ia falar e falei. Ela contou a história da família, da coragem que tiveram que ter para guardar os judeus dentro da casa deles, queridos irmãos, e sofreram e pagaram caro por isso, mas Deus honra, e a honra da fidelidade, Deus está vendo, a honra da coragem, Deus está vendo. Você, esposa que não tem um marido salvo, seja corajosa e fiel. Você, marido que não tem esposa salva, seja corajoso e fiel. Você, filho, você, filha, você jovem que não tem os pais salvos, seja fiel e corajoso, e Deus vai honrar. Aos que me honram, honrarei, diz o Senhor. E Ele vai honrar a sua coragem de falar. Amã, você pode fazer as ameaças que quiser, eu não te obedeço, eu obedeço ao Senhor. Eu honro ao Senhor, jamais vou me dobrar perante você. Não tenho medo das suas palavras. Não tenha medo da imposição do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. A honra da fidelidade, a honra da coragem e, em último lugar, a honra da humildade. Vale a pena lermos Esther, capítulo 6, versículos 11 e 12. A humildade de Mardoqueu, queridos, e é o que está precisando em cada um de nós também. Não queira parecer ser o bonzão, entende tudo, sabe de tudo, dá uma lição de moral em todo mundo. Não faça isso, você afasta as pessoas de você. Seja humilde, trate os outros com respeito e dignidade, e lembre-se do nosso lugar. Esther capítulo 6, versículos 11 e 12. Depois que Mardoqueu foi honrado pelo rei, ele foi vestido com os trajes reais. Que honra! Ele foi colocado na cavalgadura do rei. Que honra! Ele foi coroado com a coroa do rei. A coroa do rei estava, ele parecia ser o rei. E ainda na frente alguém dizendo: assim se fará ao homem de cuja honra Deus se agrada por toda Suzã, por toda a cidade. Minha avó dizia assim: barata nunca vê melado, quando vê se lambuça. Nossa região não tem barata, mas em lugares onde tem, se a barata vê um melado, ela vai se atolar no melado. Nunca vê melado, quando vê se lambuça. Não tem muita gente assim. Qualquer palavrinha, já se aceita, já se fala mais, reconhece. Eu gosto que fala de mim. Por favor, por favor. Honra da humildade. Mardoqueu havia sido honrado pelo rei. O que muita gente faria depois de um acontecimento desse?
Possivelmente é para algum lugar. Vocês estão vendo como eu sou bom? Exatamente o que Amã fez. Amã foi convidado pela rainha Esther. Aí chegou em casa, chamou todos os amigos. Chegou tarde da noite em casa, porque depois do jantar, chegou tarde da noite em casa. Chamou Zeré, sua esposa, chamou os filhos, ele tinha 10 filhos, chamou os amigos, chamou todo mundo. Vem aqui, eu vou contar minha onda. Essa semana eu falei isso, essa semana eu falei aquilo, essa semana eu fiz isso. Cuidado. Sabe o que Mardoqueu fez? Depois de tudo isto que aconteceu com ele, que ele não procurou, que ele não buscou, sabe para onde que ele foi? Foi para as escadarias do palácio do rei de novo. Eu não mereço isso. Só pela graça, não mereço. Há humildade no seu coração. Talvez você seja fiel, talvez você seja corajoso, mas se você falhar na humildade, queridos, se nós falharmos na humildade, nós perdemos tudo. Que haja humildade em nosso coração. Esther capítulo 6, versículos 11 e 12. E Amã tomou o vestido e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Voltou para o seu lugar humilde, sentado lá na frente, nos degraus, com toda a humildade. Eu recebi essa honra, eu não mereço. Eu recebi essa honraria toda, eu não mereço. Eu recebi esse título honorífico, eu não mereço. Algum tempo atrás, um vereador falou assim: estamos lá na Câmara lá, tratando de um título honorífico para você. Eu falei: não façam, porque eu não vou receber. Não façam, que eu não é uma falta de educação, mas eu não mereço. Eu não mereço. Não façam, não percam tempo. Tratem de assuntos. Eu não quero. Se vocês fizerem, eu não vou receber. Irmãos, que haja humildade em nós. Que haja em nós humildade, como Mardoqueu. Ele foi para os degraus do palácio do rei, mesmo depois de ter sido honrado com esta honraria tão grande. E Deus quer que nós tenhamos esta honra, a honra de sermos humildes. A Bíblia diz: adiante da honra vai a humildade. Não existirá honra sem humildade. E nós sabemos como terminou a história. A forca que Amã mandou preparar para Mardoqueu, ele foi enforcado. Seja fiel ao Senhor, tenha coragem ao Senhor, seja humilde diante do Senhor, e você vai ver que o mal será eliminado. E quem vai te honrar é o Senhor. Quem vai te honrar é o Senhor, porque Mardoqueu foi colocado no posto de Amã, e a Bíblia diz que ele serviu com amor, com fidelidade, ele buscava o bem das pessoas, ele queria o bem para as pessoas, ele não procurava para si, ele procurava o bem dos outros, orava certamente a Deus pedindo sabedoria. A pergunta é: o que se fará ao homem de cuja honra Deus se agrada? Nós sabemos o que Assuero fez com Mardoqueu, e nós sabemos o que Deus fará com todos os que forem fiéis. Se Assuero, um homem humano, já honrou Mardoqueu, você imagina como Deus vai te honrar pela sua fidelidade, pela sua coragem, por não se vergar diante desse mundo perdido, desses governos que não têm um mínimo de honradez, de dignidade, de responsabilidade, mas oramos mesmo assim por eles, pelo arrependimento deles, e não nos vergamos diante das ordens deles, e agimos ainda com humildade. Vamos para a porta do palácio e vamos orar. Você já foi para a porta do palácio hoje de manhã em oração? Já foi? Senhor, eu não votei no presidente,
e não concordo com as políticas erradas dele, mas eu oro pela salvação. Todo o tempo que ele passou na Polícia Federal aqui em Curitiba, eu sempre passava lá e orava. Algumas vezes entrei lá, não pude visitá-lo, mas eu orava pela salvação dele. E um dia ele não vai poder dizer para mim: você só me acusou e me... Não, eu orava por ele. E continuo orando pelos injustos juízes do Supremo Tribunal Federal, e não tenho medo de falar isso. Eles ainda vão ter que reconhecer que estavam errados e que não tiveram humildade para reconhecer. Essa semana ouvi um ministro do Supremo Tribunal Federal que é comunista. Ele foi para a Bíblia, ele citou primeiro Pedro, ele falou assim: eu fui para casa e peguei a Bíblia e li. Não useis da liberdade para dar lugar à libertinagem. Ele falou isso no Supremo Tribunal Federal. Eles também têm sede da palavra de Deus, então ore por eles. Ore por eles. Você já foi para o degrau do palácio hoje? Ou se acha superior? Ou se acha acima? Ou se acha... Queridos, vamos orar. Vamos para o degrau, para que Deus abençoe, e clamemos ao Senhor por verdade, por justiça, por honestidade. Dessas coisas Deus se agrada. Tem havido fidelidade em você? A honra da fidelidade? As 3 honras de Mardoqueu: honra da fidelidade, honra da coragem. Não vou, não faço, não participo, não falo, não canto, não uso. Não! Seja corajoso. Não tenha medo de ser diferente. Mardoqueu não tinha. Todo mundo do lado dele se ajoelhava. Todo mundo do lado de Ananias, Misael e Azarias. Eles não. E o rei dos reis os honrou, como quer honrar você também. Fidelidade, coragem e humildade. E o rei está voltando, queridos. E ele sabe tudo. E ele falou: tenho comigo o meu galardão. Eu não posso imaginar a honra que ele vai dar por servos dele, pela fidelidade. Mas ele vai dizer assim para você: fiel, bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Você não estará no palácio de Assuero, você vai estar no lar do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pela sua fidelidade, pela sua coragem. Como ele foi corajoso, queridos. Ele enfrentou tudo por amor de nós, e ele quer dos seus filhos coragem. E como ele foi humilde, como o Senhor Jesus foi humilde. Portanto, para ser servo dele não pode ter orgulho, ufanação, grandeza, ser melhor que... Não, com ele tem que ser humilde. E ele vai te honrar. O galardão ele tem consigo, vai trazer para cada um de nós, como Mardoqueu foi honrado. E certamente Mardoqueu nós vamos conhecer lá no céu também, como Esther também, e todos os fiéis estarão reunidos para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe a sua igreja. Fidelidade, coragem e humildade. Que seja tudo para a glória do Senhor. Quero consagrar
Segunda-feira aconteceu um fato interessante. Estávamos à mesa, a Álida e eu, e chegou uma mensagem de uma pessoa, de uma esposa, pedindo socorro pela dificuldade que estava havendo em casa. Falei, eu vou orar primeiro, depois eu vou falar com o seu marido. Orei, pedi a direção de Deus, que não adianta eu falar, não adianta você falar. Mesmo que você seja um extremo conhecedor da Bíblia, vai falar pela sua vontade, não vai resolver nada, só vai piorar. Eu vou orar primeiro, era uma situação difícil, vou orar, depois eu converso. Orei, pedi a direção de Deus, depois conversei. No dia seguinte de manhã, o rapaz manda mensagem: pastor, eu até sonhei com você essa noite, até sonhei com você, e muito obrigado por me alertar. A babá do Elias e da Rebeca estava na mesa e ouviu o áudio, e ele falando assim: pastor, eu errei, eu não devia ter falado o que eu falei, não devia ter feito o que eu fiz, ore por mim, pastor, ore por mim. A moça que ainda não é salva, mas estamos orando pela salvação dela, e já esteve aqui, ela falou assim: que humildade, que humildade. O orgulho afasta, a humildade aproxima. Ele reconheceu, pediu perdão, se entenderam e vão em frente. Sejamos humildes, queridos, porque Deus honra. Não vá pela sua capacidade, pelo seu poder, pela sua grandeza, pelas honras. Não, isso vai trazer dificuldade. Vá com humildade, Deus vai. Vamos lá. Obrigado, Senhor Deus e Pai, porque o Senhor ama os humildes, os quebrantados de coração. Como o Senhor mesmo falou: eis para quem olharei, para o humilde e quebrantado de coração. Possamos assim viver, Senhor, porque os dias são de pessoas arrogantes. Vemos aí os políticos dando um péssimo exemplo de orgulho, de covardia. Falam tantas bobagens, depois voltam atrás e não pedem perdão. São arrogantes, são soberbos, são covardes. Ajuda-nos a sermos cristãos autênticos, sinceros e verdadeiros, Senhor, e termos em nosso coração fidelidade irrestrita ao Senhor. Termos em nosso coração o desejo de te servirmos, não obstante as leis contrárias, as agendas woke e tantas maldades nesse mundo, Senhor, querendo impor esta ideologia maligna, ideologia de gênero e tantas outras coisas, nojento, abominável. Possamos ter coragem de falar. Quantos pastores não estão falando por medo? Quantas escolas ditas cristãs não falam isso por medo? Falta coragem, falta a honra da coragem. Ajuda-nos como cristãos a não termos medo em nosso coração, mas falarmos com honra. Também ajuda-nos, ó Deus e Pai, a termos humildade, não agirmos por nós mesmos, mas sempre o Senhor indo adiante. Onde nós pomos a mão, dá tudo errado, mas quando o Senhor põe a mão, a bênção vem. Quando o Senhor abençoa, tudo vai para frente. O casamento, a família, a escola, a igreja, o país. Por isso pedimos e clamamos ao Senhor. Possamos sair daqui com a honra da fidelidade, a honra da humildade, a honra da coragem, e vivermos assim até o Rei voltar para nos buscar e nos levar ao seu eterno. Te louvamos, ó Deus, só isso já é o suficiente para nós, e te louvamos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria. Até o nosso próximo encontro, com a permissão do nosso Mestre.
Senhor.